O proprietário de um veículo recebeu uma notificação, não fez a indicação do condutor, logo depois foi multado por isso. Será que isso pode? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma questão muito importante, muito interessante, que está prevista na nossa legislação e que pouquíssimos órgãos de trânsito no país aplicam. Então, fica até o final para entender sobre o que nós estamos falando. Já deixa seu like, se inscreve, que assim você apoia o nosso trabalho e ativando o sininho das notificações, sempre que sair um novo conteúdo, você é avisado e assim não perde nada que sai aqui na UniCFC. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, a indicação do condutor, ela é obrigatória? É a primeira reflexão que a gente pode fazer em relação a isso. Você sabe que o proprietário do veículo é uma pessoa que detém aquele veículo registrado no seu nome como proprietário e é possível que outras pessoas conduzam esse veículo, que a gente chama de condutor. Tá? Então, é claro que o Código de Trânsito Brasileiro ele não vai ser omisso sobre a questão, ele vai trazer previsão sobre a necessidade de indicar o condutor. Então, conforme o Código de Trânsito, a responsabilidade pelas infrações praticadas na direção do veículo é do condutor. Nós já vamos ver isso. Este, não sendo identificado na abordagem, caberá ao proprietário fazê-lo sob pena de ser considerado responsável pela infração. Então, como assim? Quer dizer que é possível que o proprietário de um veículo seja punido por não ter feito a indicação do condutor, ou ainda por ter feito, mas indicado no condutor que não era devidamente habilitado? Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, é possível. Vamos ver o seguinte, vamos ao Código de Trânsito, ver onde é que está escrito essa questão relacionada à indicação do condutor. Então, as responsabilidades, elas estão no artigo 257 do Código de Trânsito, que vai tratar da responsabilidade das penalidades, que é aplicadas, impostas ao condutor, ao proprietário, ao embarcador, ao transportador, além, né, de outras pessoas mencionadas neste código. E aí o seu parágrafo 2º vai nos trazer que ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização, preenchimento das formalidades, todas as questões relacionadas ao veículo, sua documentação, a condição de preservação desse veículo, né, sua conservação, a habilitação dos condutores, né, então isso é um ponto importante, a habilitação legal e compatível de seus condutores, quando for exigida. Então, veja que o proprietário ele é responsável também por quem dirige o seu veículo, não pelo que ele faz, mas por ter essa pessoa conduzindo o veículo com a sua autorização. O parágrafo 3º trata do condutor, que a esse caberá responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Então, claro, aquilo que a pessoa faz na direção vai ficar essa pessoa como responsável. O parágrafo 7º é o mais importante para o nosso vídeo de hoje. Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor, e o principal condutor é uma nova figura incluída no Código de Trânsito, inclusive nós já falamos sobre as responsabilidades em um vídeo aqui no canal e eu expliquei sobre o principal condutor, então nós vamos deixar o link aqui também na descrição, para depois desse vídeo aqui você poder conferir e aprender um pouco mais sobre essa figura do chamado principal condutor. Esse ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias, contados da notificação da autuação, para apresentar o condutor infrator, na forma em que dispuser o CONTRAN, e transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Então, destaquei aqui muito o proprietário como responsável, que é o que nos interessa nesse momento aqui. E aí nós vamos lá para a resolução 918 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Essa resolução, até o momento que nós gravamos esse vídeo, é a que regulamenta o processo administrativo de trânsito referente à multa, né, a penalidade de multa, também a advertência por escrito, entre outras disposições. No seu artigo 5º, nós temos que caso o condutor do veículo seja o responsável pela infração, ou seja, ato praticado na direção, não seja o proprietário, então o proprietário é outra pessoa, ou o principal condutor, e não seja identificado no ato de cometimento de infração, o proprietário ou o principal condutor deverá indicar o real condutor infrator, como nós vimos ali. E essa notificação ela deve constar algumas informações. A notificação de autuação, que vai chegar para o proprietário, tem que trazer algumas informações. Entre elas, destaco o inciso 7, que é o esclarecimento das consequências da não identificação do condutor infrator nos termos dos parágrafos 7º e 8º do artigo 257 do CTB. Nós vimos o parágrafo 7º, eu não trouxe o parágrafo 8º, porque o parágrafo 8º trata do veículo de pessoa jurídica. É outra regra, e nós já fizemos vídeo aqui sobre a multa NIC. Então, também vou deixar aqui o link para você acompanhar depois. Então, nos interessa o parágrafo 7º nessa questão aqui.
Então, afinal, quando o proprietário será multado, é possível que o proprietário, por ter feito ou não ter feito a indicação, seja responsabilizado além da infração cometida, ele seja autuado, seja multado com mais uma infração? Então, sim, nós vamos observar lá ainda no artigo 5º, na resolução 918, o parágrafo 2º. No caso de identificação do condutor infrator, em que a situação se enquadre nas condutas previstas nos incisos do artigo 162 do CTB. Esse artigo 162 é aquele que traz as infrações relacionadas à habilitação. Inciso 1 traz lá sobre não ter habilitação, inciso 2 sobre estar com ela suspensa ou cassada, né, e assim nós vamos tendo ali as previsões dos incisos, CNH vencida mais 30 dias, categoria diferente, etc. Sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais previstas no CTB, serão lavrados respectivos autos. Né? Então, olha só, se houver identificação do condutor, se o proprietário indicar um condutor cuja habilitação tem alguma irregularidade, é possível, então, você ter aí, ó, que seja lavrado um auto de infração de trânsito ao proprietário, então uma nova autuação, como se fosse uma nova infração, entendeu? Ao proprietário do veículo, por infração do artigo 63 do CTB, então como proprietário ele ter entregado a direção ao condutor não habilitado ou ao condutor com algum problema nesse sentido. E é interessante que o artigo 63, nós temos o 64 também, que trata sobre o permitir. Permitir é quando o proprietário não está junto. E entregar é quando o proprietário está junto. Mas o CONTRAN entende que cabe a autuação no artigo 63, de entregar a direção como se o proprietário estivesse junto, já que o proprietário indicou o condutor, presume-se, segundo a lógica do CONTRAN, que ele estava junto. Né? Então, isso na prática pouco vai interferir, porque tanto o artigo 63 quanto o 64 traz a previsão das penalidades serem as mesmas do artigo 62. E aí sempre vai ter aí a convalidação, né? Vai ser a mesma penalidade, tanto 63 quanto 64 vai remeter lá ao artigo 62. E olha o inciso 2 que interessante. Ao condutor indicado, ou ao proprietário que não indicar no prazo estabelecido pela infração cometida de acordo com as condutas previstas no inciso do artigo 62 do CTB. O que quer dizer isso, esse inciso 2 aqui? Está dizendo que, se for indicado um condutor que tenha problema na sua habilitação, vamos imaginar um condutor que está com a habilitação vencida há mais de 30 dias, e na data da infração original, a infração que deu a possibilidade de indicar o condutor, lá constar, já naquela data, que a CNH estava irregular, estava vencida há mais de 30 dias, e o proprietário do veículo indicar esse condutor mesmo assim, ficará então determinado, devido à interpretação lá do parágrafo 7º do artigo 257, que o condutor estava dirigindo com a CNH vencida há mais de 30 dias. E isso vai gerar uma autuação para o condutor, além daquela da infração original, por exemplo, passou no radar, foi fiscalizado por excesso de velocidade, vai ser penalizado, vai ter a pontuação atribuída, porque foi indicado, e além disso, uma autuação no artigo 62 por dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias, nesse exemplo. E o proprietário também vai ser autuado porque ele está confessando ali que entregou a direção a um condutor que não estava com a sua CNH em dia. Ou ainda, uma terceira situação, que é quando o proprietário deixou de indicar o condutor, então diz ali o inciso 2, ó, o proprietário que não indicar no prazo estabelecido, e o proprietário tem um problema na habilitação, ou, pasmem, nem habilitação tem, que é muito comum. O automóvel, o veículo automotor, ele é um veículo, é um bem móvel, então esse veículo ele pode ter proprietários que não são habilitados. Não há nenhum óbice quanto a isso. A legislação não proíbe, está tranquilo. O problema é que esse proprietário, quando ele não é habilitado e ele não indica o condutor naquela autuação, além dele ficar como o responsável pela primeira autuação, ele receberá uma outra por não ter habilitação, como se ele estivesse dirigindo efetivamente. E para mostrar isso aqui, eu trago um exemplo de uma notificação de autuação obtida aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é um dos poucos órgãos de trânsito que eu conheço em todo o país que aplica essa autuação, o DETRAN. E vale mencionar que isso, apesar de eu estar trabalhando aqui com vocês a resolução 918, isso já é uma previsão desde a resolução 404 de 2012. Então isso aí já tem mais de uma década. Não é novidade. Só que muitos órgãos, a grande maioria dos órgãos no país inteiro, não fazem esse cumprimento, e esse é um tema, inclusive, que está
muito sempre sendo discutido nos tribunais de justiça, como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, acerca dessa questão. Então, note só, o que é isso aqui? Ó? Isso é uma notificação de autuação, trazendo aí alguns dados, alguns eu escondi, outros são irrelevantes aqui. Olha só que interessante, diz ali, ó, dirigir sem CNH, PPD ou ACC. Então, autuação, infração gravíssima vezes 3, ok. Eu deixei o nome da proprietária aqui, ó, Solange, tapei o sobrenome dela, Solange, ó, proprietária Solange. Proprietária é quem está registrado o nome do veículo, né, no veículo nome. Não interessa se habilitado ou não. Só que o condutor é a Solange. Só que a Solange não tem habilitação. Mas olha só aqui no cantinho de baixo, observações, ó, base legal, parágrafo 2º do artigo 5º aqui da resolução 619, porque essa notificação é da época da resolução 619, que foi revogada pela 918, mas trazia a mesma previsão, certo? Então, é o auto de infração de origem, aí tem o número do auto de infração de origem. O que quer dizer isso? Esse é um caso real de uma pessoa que, como proprietário do veículo, teve uma autuação no veículo por uma infração de condução, provavelmente foi aqui excesso de velocidade, radar, que é uma infração que nunca tem abordagem, né, quando é feita por aparelho fixo, e essa proprietária não habilitada deixou de indicar um condutor, não indicou, e simplesmente, quando esgota-se o prazo de indicar o condutor, o Detran do Sul entende, então, logo que ela que estava dirigindo, com base no parágrafo 7º do artigo 257 e com base na resolução hoje, a 918, certo? Então, veja, gerou uma autuação por dirigir sem possuir habilitação. E olha que interessante, inclusive o local em que consta como a identificação da infração é o próprio Detran, em Porto Alegre, que é a sede, a capital do Rio Grande do Sul, e a data ali e a hora, sempre 15 horas. Até as pessoas dizem assim, mas eu nunca dirigi em Porto Alegre, pessoal aqui do interior, de outras regiões. Não é isso, a autuação foi feita lá, tá? Porque não houve a indicação do condutor numa outra infração anterior. Então veja que coisa interessante. Então sim, um proprietário pode ser punido, penalizado com multa, sofrer as sanções respectivas, se ele tanto não indicar um condutor e ele não for habilitado ou tiver com algum problema na sua habilitação, tanto quanto se ele indicar uma pessoa cuja habilitação esteja irregular. Então, o órgão poderia, com base na resolução do CONTRAN, fazer essa autuação, essa multa, né, que vai gerar uma multa, então, essa autuação que vai gerar uma multa pelo proprietário ter indicado alguém irregularmente, que não deveria estar dirigindo, para começo de conversa, ou ele não indicar ninguém e ficar que era ele que estava dirigindo, já que ele é o responsável quando não faz a indicação. Olha que interessante. Então, se você está vendo esse vídeo e você é de outro estado do Brasil, talvez você nunca tenha reparado, nunca tenha entendido exatamente o que quer dizer aquilo, queria dizer aqueles dispositivos da Resolução 918. Mas se você é do estado do Rio Grande do Sul e já tem alguma familiaridade com isso, com certeza você já viu autuações semelhantes a essa, né? Porque é algo bem comum aqui já há mais de 10 anos aplicados no Rio Grande do Sul. E note, a base legal existe, né? Podemos questionar, podemos refletir sobre a validade jurídica aí dessa determinação, mas a verdade nua e crua é que a base ela existe, tanto a base no CTB quanto a base na resolução mais especificamente, certo? E aí, sabia disso? Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Lembre-se também que nós estamos colhendo sugestões para novos vídeos. Então, coloque aqui sua pergunta, sugestão de tema, que nós vamos fazer uma análise e ver aquele que é mais interessante e vamos trazer um conteúdo aqui. Se não, eu respondo igual aí nos comentários para você a sua pergunta, certo? Então, agradeço pela sua atenção. Não esquece de deixar seu like e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.